O que está acontecendo agora mesmo no Oriente Médio pode definir não só os próximos dias, mas talvez as próximas semanas de toda a região. Porque o cessar-fogo com o Irã ainda está de pé, sim, mas está por um fio. E o ponto mais delicado não está só em Teherã, nem mesmo no Líbano. O ponto mais delicado hoje passa por um nome que muita gente talvez ouça diariamente, mas nem sempre dimensiona: o Estreito de Hormuz. Saudações, eu sou Ariê, e vamos direto para esta atualização sobre a situação que está acontecendo aqui em Israel, na região, referente a tudo que tem a ver com a guerra na qual estamos imersos entre Estados Unidos e Israel contra o Irã e seus proxies. Neste momento, o mais importante a entender é que as conversas entre Estados Unidos e Irã não terminaram com um acordo, terminaram com uma pausa tensa com acordos, acusações cruzadas e com a sensação de que ninguém saiu realmente satisfeito da mesa. As negociações em Islamabad foram as primeiras conversas diretas de alto nível entre Washington e Teherã em mais de uma década. E duraram longas horas, com momentos de tensão, mudanças de tom e um clima de desconfiança absoluta entre as partes. No final, o vice-presidente dos Estados Unidos, Pence, declarou claramente que não houve acordo e que a delegação norte-americana voltaria imediatamente para os Estados Unidos sem fechar nenhum acordo. Aqui está o ponto-chave que não podemos perder de vista. O cessar-fogo anunciado esta semana nunca foi uma paz real, nunca foi a ideia final da guerra. Foi antes uma pausa operacional de 2 semanas para tentar organizar uma negociação maior. E essa negociação tinha 2 colunas fundamentais. Primeiro, o que vai acontecer com o programa nuclear iraniano? E segundo, quem realmente controla a navegação no Estreito de Hormuz, que é um dos pontos mais sensíveis do planeta neste momento? Tudo o que tem a ver com o petróleo que movimenta países inteiros. Bem, não é só petróleo, por ali também passa uma grande quantidade de gás. Os Estados Unidos chegaram a Islamabad com exigências muito duras e claras. Segundo a Reuters e meios de comunicação israelenses, Washington pediu que o Irã abandonasse completamente o enriquecimento, desmantelasse instalações-chave, transferisse seu urânio altamente enriquecido e, além disso, parasse de financiar o Hamas, o Hezbollah e os Houthis. E, junto a isso, exigiu uma reabertura total do Estreito de Hormuz. Do lado iraniano, a posição foi exatamente o contrário em vários pontos. Teherã pediu controle sobre o estreito, reparações de guerra, liberação de ativos congelados e um cessar-fogo regional, muito mais amplo, incluindo a frente libanesa, onde neste momento Israel trava uma dura batalha, uma dura guerra contra o Hezbollah. No centro de tudo isso estava o conflito central. Dizendo de uma forma simples, o Irã não aceitou sentar à mesa para sair dela sem capacidade nuclear e sem influência regional. E os Estados Unidos não quiseram assinar uma pausa que mantivesse essas 2 coisas intactas para o Irã. Essa é a razão pela qual o diálogo não explodiu de forma dramática, mas também não produziu um resultado concreto. Ficou tudo em uma espécie de limbo. Não há acordo, não há paz firme, mas também não há uma ruptura total que automaticamente nos leve a uma reativação da guerra em toda a sua intensidade. Agora, o outro grande tema, e talvez o mais perigoso a curto prazo, obviamente é Hormuz. Porque aqui não estamos falando de um símbolo, mas sim de uma artéria energética global. Por esse estreito, passa cerca de 20% do suprimento energético mundial, mas para alguns países, como por exemplo o Japão, passa mais de 70% do petróleo que eles utilizam em seu país. E por isso, cada frase que sai sobre o Estreito de Hormuz movimenta mercados, gera nervosismo e altera o cálculo militar. O dia de hoje ficou totalmente agitado pelas declarações de Trump. Anunciou que a Marinha dos Estados Unidos vai começar o processo de bloqueio do estreito, que vai buscar interceptar embarcações que tenham pago pedágios ao Irã e que, além disso, começará a destruir minas colocadas na região. Quero citar textualmente o comunicado do presidente Trump em sua rede social, porque não tem desperdício. Prestem muita atenção. Abro aspas. Então, aí está. A reunião foi boa, né? A maioria dos pontos foi acordada, mas o único ponto que realmente importava, né, o nuclear, não foi. Com isso, com efeito imediato,
A Marinha dos Estados Unidos, a melhor do mundo, começará o processo de bloquear todos e cada um dos navios que tentarem entrar ou sair do Estreito de Hormuz. Em algum momento chegaremos a uma situação em que todos poderão entrar, todos poderão sair, mas o Irã não permitiu que isso acontecesse simplesmente dizendo: pode ser que haja uma mina por aí em algum lugar, uma mina que ninguém conhece. excepto ellos. O que está acontecendo é uma extorsão mundial e os líderes dos países, especialmente os dos Estados Unidos da América, nunca serão extorquidos. Também instruí nossa marinha para que procure e intercepte toda embarcação em águas internacionais que tenha pago pedágio ao Irã. Ninguém que pague um pedágio ilegal terá passagem segura em alto mar. Também começaremos a destruir as minas que os iranianos colocaram nos estreitos. Qualquer iraniano que atirar contra nós ou contra embarcações pacíficas será mandado para o inferno. O Irã sabe melhor do que ninguém como acabar com essa situação que já devastou seu país. Sua marinha já não existe, sua força aérea já não existe, sua defesa antiaérea e seu radar são inúteis. Khamenei e a maioria de seus líderes estão mortos. Tudo pela sua ambição nuclear. O bloqueio começará em breve. Outros países estarão envolvidos nesse bloqueio. O Irã não terá permissão para se beneficiar desse ato ilegal de extorsão. Eles querem dinheiro e, mais importante ainda, querem o nuclear. Além disso, e no momento apropriado, estamos completamente prontos e armados. E nosso exército vai acabar com o pouco que resta do Irã. Presidente Donald Trump. Antes de começar, quero contar a história deste frasco que me surpreendeu e acho que vocês também deveriam conhecer. Este frasco guarda uma história inacreditável que era desconhecida até agora. Dentro dele, a terra do Monte do Templo, em Jerusalém, resgatada por arqueólogos depois que milhares de anos de história foram descartados como entulho. É a nossa oportunidade de impedir que a história desapareça. Comece o novo ano com uma conexão pessoal com Jerusalém. Clique no link na bio ou escaneie o código para aproveitar uma oferta especial. Até aqui o comunicado do presidente Trump. Esse anúncio não pode ser tratado com leviandade e é realmente confrontador. E isso é por uma razão muito concreta, porque uma coisa é dizer que se quer garantir a liberdade de navegação e outra bem diferente é anunciar publicamente um bloqueio naval em um dos pontos mais sensíveis do planeta. Diante de uma potência regional que já declarou considerar essas águas sob seu controle operacional. Isso, obviamente, muda completamente o tom da crise. Já não estamos mais falando apenas de negociadores discutindo condições em uma capital estrangeira. Estamos falando de navios, minas, escoltas, interdições e da possibilidade de que qualquer manobra mal calculada produza um confronto direto. E Teherã já respondeu. Obviamente não ia demorar para isso acontecer. A Guarda Revolucionária disse hoje que qualquer navio militar que tente se aproximar do estreito será visto como uma violação do cessar-fogo. Ao mesmo tempo, afirmou que Hormuz está aberto para embarcações não militares sob regulamentos específicos e sob a gestão inteligente do Irã. Preste bem atenção nisso, porque aí está toda a briga resumida em uma única frase. Para Washington, o objetivo é abrir completamente a passagem e tirar do Irã a capacidade de usar esse ponto como instrumento de pressão. Para o Irã, o objetivo é exatamente o contrário: manter que a passagem existe sim, mas sob condições, supervisão e autoridade iraniana. Aqui entra um detalhe importante que às vezes se perde nas manchetes diárias. A Reuters também informou que, apesar do fracasso das conversas, 3 superpetroleiros carregados conseguiram passar por Hormuz, ou seja, o estreito não está completamente paralisado. Mas também não está normalizado. Ou, melhor dizendo, além da manchete da Reuters, será que esses navios pagaram algum tipo de pedágio, como insinuou Trump em seu comunicado? O fato é que não estamos em um cenário de fechamento absoluto, mas também não em uma reabertura segura e estável. Estamos em um ponto intermediário extremamente instável, onde cada movimento pode ser apresentado por uma das partes como uma provocação. E isso, a partir de uma análise física.
O que acontece com os Estados Unidos? O cessar-fogo não é sustentado pela confiança, é sustentado pelo cálculo, pela estratégia. Os Estados Unidos ainda calculam que uma negociação, por pior que seja, ainda é preferível a iniciar outra fase de guerra aberta sem ter resolvido o Estreito de Hormuz. O Irã calcula que lhe convém ganhar tempo, manter-se firme em suas linhas vermelhas e não parecer como a parte que rompe primeiro o processo. E enquanto ambos calculam, o fronte segue tenso. Essa é a realidade. Agora, quais cenários podem surgir nos próximos dias ou semanas? O primeiro cenário, e talvez o menos explosivo, é uma extensão técnica do cessar-fogo. Não porque as partes estejam perto de um acordo profundo, mas porque ainda preferem negociar sob pressão do que retomar uma campanha militar completa. Na verdade, tanto a Reuters quanto a mídia israelense GAN relataram sinais de que Paquistão continua tentando estender a trégua e manter o canal aberto. Esse seria um cenário de alta tensão, declarações agressivas, operações limitadas e mais rodadas de conversas, não sabemos por quanto tempo. O segundo cenário é de uma escalada naval controlada. O que isso significa? Que a guerra total não volte imediatamente, mas que sim vejamos uma queda de braço em Hormuz, com interceptações, movimentação de navios, remoção de minas, ameaças e talvez incidentes isolados. Esse cenário é muito perigoso porque muitas vezes as guerras não começam apenas por uma decisão política clara, mas sim por uma sequência de acontecimentos táticos que depois não podem mais ser contidos. Um erro de cálculo em Hormuz teria impacto imediato. Não só militar, mas também econômico em nível global. O terceiro cenário é o colapso da trégua e a retomada de ataques maiores contra o Irã. Esse cenário não pode ser descartado, obviamente. O meio israelense ICAN informou hoje mesmo que, segundo uma fonte de segurança, existe em Israel uma vontade de retomar a guerra contra o Irã e que estão aguardando uma decisão de Trump. Aqui, a sensação na sociedade israelense é que Israel vai retomar e aproveitar a oportunidade que surgiu, da forma que for, para uma guerra aberta contra o Irã. O israelense diz que o Irã sempre será uma ameaça latente. Não estamos falando da maioria da população, mas grande parte da população israelense pensa assim. Que não se pode aproveitar essa janela em que tanto dano foi causado ao Irã para simplesmente deixar a guerra, por assim dizer, pela metade e esperar que o Irã, 2, 3, 4, 7, 5 anos depois, se rearmem e volte a acontecer o que já estamos vendo agora. Então, o que estamos colocando aqui não é que isso vá acontecer amanhã, mas sim que dentro do sistema israelense, essa opção continua viva e não está guardada em uma gaveta. Se Washington concluir que Teherã está apenas ganhando tempo, a margem para outra rodada militar pode se abrir novamente muito rápido. Agora, há um quarto cenário que me parece especialmente importante, e é que o dossiê iraniano e a frente libanesa acabem se desacoplando ainda mais. Porque uma das grandes disputas em Islamabad foi justamente essa, que o Irã quer incluir o Líbano no pacote de negociação. Israel e os Estados Unidos insistem que não é assim. E enquanto isso acontece no terreno, Israel continua operando intensamente contra o Hezbollah no Líbano. Israel continua atacando lançadores de foguetes durante a noite. E nas comunidades israelenses próximas à fronteira, os alarmes por fogo vindo do Líbano não pararam de tocar durante todo este fim de semana. Paralelamente, a mídia israelense informou que na região de Bin Habel, as forças israelenses encontraram infraestrutura do Hezbollah dentro de um hospital governamental libanês, incluindo armamentos, e que vários militantes foram abatidos após abrirem fogo a partir dessa área. Também foi informado que 2 soldados israelenses ficaram moderadamente feridos em um confronto nessa região durante o fim de semana. Ou seja, embora o foco da mídia esteja sobre o Irã e Hormuz, o norte de Israel continua ativo e segue sendo uma fonte real de desgaste militar e político para Israel. Mas, ao mesmo tempo, há outro sinal que não deve ser ignorado. Foi relatado que uma fonte de segurança falou sobre reduzir, nos próximos dias, parte dos ataques no Líbano.
especialmente em Beirute, diante do início das conversas entre representantes de Israel e do Líbano em Washington. Então, sendo muito objetivos, a frente libanesa hoje não parece estar caminhando para uma desescalada clara. Na verdade, parece estar caminhando para uma fórmula híbrida. Operações israelenses que continuam, Hezbollah que não desaparece do mapa e consegue continuar atacando. E, em paralelo, tentativas diplomáticas, para evitar que isso se transforme. Em outras palavras, também lá não há uma solução completa. Apenas a administração da crise. E no meio de tudo isso surgiu outro sinal bastante inquietante vindo da Turquia. O presidente Erdogan voltou a escalar sua retórica contra Israel e disse que a Turquia poderia agir militarmente, como fez na Líbia e em Carabaque. Além disso, ele vinculou suas palavras ao fracasso da diplomacia e acusou o inimigo durante a trégua. Paralelamente, da Turquia também continuaram os ataques verbais contra Netanyahu, inclusive com expressões extremamente graves e fortes. Isso, por enquanto, está no campo da retórica e da pressão política, não de uma escalada militar turca iminente, mas quando um líder regional usa essa linguagem durante uma trégua tão frágil como a que está acontecendo agora mesmo, isso não ajuda a estabilizar absolutamente nada, só adiciona mais combustível, mais lenha a uma região já saturada de ameaças. A democracia. Outra notícia que vale a pena observar é que a Arábia Saudita convocou o embaixador iraquiano por ameaças com drones lançados a partir do território iraquiano contra o reino e outros países do Golfo. Por que isso importa? Porque confirma que a rede regional de milícias e atores aliados do Irã continua sendo um fator ativo, mesmo em meio ao cessar-fogo. Ou seja, mesmo que Washington e Teherã negociem, o tabuleiro regional continua cheio de peças capazes de abrir novos focos de tensão a qualquer momento. E tudo isso, então, nos deixa uma fotografia bastante clara da situação até hoje, 12 de abril. O cessar-fogo existe, mas não resolveu o fundo do problema. As conversas não resolveram absolutamente nada. Em essência, Hormuz continua sendo o ponto mais explosivo, o tabuleiro. Israel mantém a pressão sobre o Hezbollah e não aceita que a frente libanesa fique automaticamente congelada pela trégua com o Irã. A Turquia volta a ameaçar e outros atores regionais continuam se movendo abaixo do radar. Agora, minha leitura mais objetiva de tudo isso é a seguinte: não acho que estejamos diante de uma paz iminente, mas também não acredito que todas as partes que se envolveram queiram hoje ou amanhã voltar à guerra total como a que víamos há uma semana. O que eu vejo é uma fase de pressão máxima, onde cada ator tentará em uma iminente, que não se conseguiu nada. Este momento, en la mano. Estados Unidos organizado em uma iminente, em um momento que se tornou iminente. E não se conseguiu nada, não foi possível fazer nada no que foi possível, para deixar claro que não vai aceitar um acordo que o congele. Ameaças intactas no Líbano. E Hezbollah, embora tenha sido atingido, continua apostando na resistência e em não ficar fora do jogo. É isso que temos hoje. Não uma solução, mas uma partida absolutamente em aberto. A pergunta, então, não é apenas se o cessar-fogo vai sobreviver. A verdadeira pergunta é a que preço ele vai sobreviver e quem vai ceder primeiro nos dois temas que travaram absolutamente tudo. O programa nuclear iraniano, claro, e o controle do Estreito de Hormuz. Porque enquanto isso não for resolvido, qualquer trégua será apenas uma pausa. E no Oriente Médio, como já vimos muitas vezes, as pausas também podem ser o prelúdio de algo muito maior e mais grave. Deixe-me saber nos comentários qual cenário você acha que tem mais chances. Uma extensão do cessar-fogo? Uma escalada em Hormuz? Ou o retorno de ataques mais fortes para uma guerra total regional? E bem, se você valoriza esse tipo de análise aqui de Israel, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e não saia sem deixar seu like. A gente se vê